Resolva o problema 1, tendo como opções cédulas de 5, 10 e 20 reais. Então, tal qual o primeiro problema, essa questão nos pede para determinar o número de maneiras de se obter R$1.000, usando agora 3 tipos de cédulas. Cédulas de 5 reais, 10 e 20 reais. Não necessariamente as 3 ao mesmo tempo. Pode ser que tenha só de 20, ou só de 5 e de 10, ou só de 20 e de 5, e assim vai. Todas as distribuições possíveis, envolvendo esses 3 valores de cédulas. Então, para isso, vou organizar da mesma forma como foi feita a questão 1, fazendo aqui uma tabela. Bom, então eu vou colocar aqui, primeiro que à esquerda, a quantidade de cédulas de 20, a quantidade de cédulas de 10, e aí eu vou chamar aqui de Q a quantidade de distribuições possíveis. Aí você deve estar se perguntando, mas cadê a coluna das cédulas de 5 reais? Na verdade, quando a gente determinar quantas cédulas de 20 e quantas cédulas de 10 vai ter dentro daquela possibilidade, o número de cédulas de 5 já está indiretamente determinado. Então, se eu tiver lá 40 notas de 20, que dá 800 reais, e mais 10 notas de 10, então 800 com mais os 100 reais, 900, 10 notas de 10. E aí vai faltar 20 notas de 5, eu não preciso escrever que são 20. Se eu determinar que são 40 notas de 20 e 10 notas de 10, isso já é uma possibilidade, eu já estou considerando que vai ter 20 notas de 5. Então eu não preciso escrever as notas de 5. Isso vai ser importante porque, diferentemente do outro exercício, cada linha aqui não vai representar uma possibilidade, mas cada linha vai representar várias possibilidades. Então eu vou começar aqui enumerando as notas de 20, colocando aqui primeiro pela menor quantidade possível, que é 0. Na situação em que a gente não tem nenhuma cédula de 20, ou seja, os R$1.000 vão ser totalmente determinados pelas cédulas de 5 e 10 apenas. Então, quantas cédulas de R$10 eu vou ter dentro dessa distribuição? A quantidade de cédula de 10, lembrando que R$20 agora já não está no problema. Nessa situação, eu tenho 0 cédulas de 20. Então, considerando apenas cédulas de 10 e 5 reais, a quantidade de cédulas de 10 varia de 0 até 100. Então eu tenho desde 0 cédula de 100, desde 0 cédula de 10 até 100 cédulas de 10, para totalizar os 1.000. Em cada uma dessas situações, 0, 1, 2, 3, 4 cédulas de 10, cada uma delas já determina indiretamente o número de cédulas de 5. Então, se nós considerarmos de 0 a 100, quantas possibilidades nós temos? Quantos números naturais há de 0 a 100? Há um total de 101 possibilidades. Ou seja, quando nós temos 0 cédulas de 20, há 101 maneiras diferentes de se obter R$1.000 envolvendo cédulas de 5 e 10 reais. Agora, quando eu tenho, vou colocar aqui, uma cédula de R$20, então como é que eu faço para obter os R$1.000? Eu já tenho uma cédula de 20, esse número está fixado. Então, tirando R$20 aí dos 1.000, eu vou ter que obter R$980 com as cédulas de 10 e 5 reais. Então, quantas possibilidades eu tenho? Aí nós vamos olhar para as cédulas de 10 reais. Para obter R$980, usando cédulas de 10 reais, observando a referência sendo a cédula de 10 reais, quantas cédulas eu vou precisar? Eu vou precisar desde 0, que aí o que não tiver de 10 eu posso usar 5, até 98. Então, para dar os R$980, de 0 a 98 cédulas de 10, que com mais os R$20 eu tenho os 1.000. Então, de 0 a 98, eu vou ter quantas possibilidades? 99. Então, mais uma vez, só para ficar claro, se eu pego uma dessas situações, eu tenho uma cédula de 20, quantas cédulas de 10? De 0 a 98. Vamos supor que eu tenho 4 cédulas de 10, que está dentro desse intervalo, de 0 a 98. Com 4 cédulas de 10, o restante vai ser completado com cédulas de 5. Se eu tivesse 32 cédulas de 10, o restante vai ser completado com cédulas de 5. Para cada um número fixado da cédula de 10, sempre vai ter uma quantidade de cédulas de 5 para completar os 1.000. Então, de 0 a 98, a gente tem 99 possibilidades. E assim vai.
Então, se eu colocar aqui mais uma possibilidade, duas cédulas de 20. Com duas cédulas de 20, nós já temos R$40. Para os 1.000 está faltando 960. Quantas cédulas de 10 vão ser utilizadas para dar 960? De 0 até 96. E de 0 a 96 nós temos 97 possibilidades. E aí talvez você já tenha percebido um padrão nessa tabela. Quando eu colocar aqui, vou fazer mais uma linha. Com 3 cédulas de 20, quantas serão as cédulas de 10? Vão de 0 até 94. De 0 a 94, nós temos 95 possibilidades. E aí, essa tabela vai seguir esse padrão. Eu vou fixar aqui, vou colocar 3 pontinhos. Vamos colocar aqui agora como se fossem as duas últimas linhas dessa tabela. O que iria acontecer na penúltima linha? Lembra que a quantidade máxima de notas de 20 seria 50. Porque 50 vezes 20 dá os 1.000. Então a penúltima aqui seria 49. Então no caso de serem 49 notas de 20, o que já nos dá R$980, nós vamos precisar de quantas notas de 10? Está faltando R$20. Então pode ser 0, 1 ou 2. Né? De 0 a 2 nós temos 3 possibilidades. E com 50 notas de 20, 0 cédulas de 10, e aí não tem nem cédula de 10 e nem de 5, porque só as notas de 20 já totalizaram os R$1.000, e essa linha representa uma possibilidade, que seria 50 cédulas de 20, 0 cédula de 10 e 0 cédula de 5. Então, quantas distribuições possíveis, quantas combinações possíveis nós fizemos aqui? No exercício anterior, cada linha era uma possibilidade. Agora, esse problema ele é mais complexo, porque cada linha nos mostra algumas possibilidades. Então, por exemplo, a primeira linha ali em cima mostra 101 possibilidades. A segunda linha mostra 99 possibilidades. A terceira mostra 97. Até que a última linha tem uma possibilidade. Então, quer dizer que o total de possibilidade, vamos colocar aqui, o total vai ser dado pela soma dos valores dessa última coluna. Ou seja, nós vamos ter 1 mais 3. Acima aqui do 3 seria o quê? 5 possibilidades, né? Ela está variando sempre de 2 em 2. E aí 5, depois 7, e assim vai, etc. Até que as 3 últimas parcelas dessa soma seriam os 3 valores ali das primeiras linhas da terceira coluna. Então vai ficar 97, mais 99, mais 101. Então esse é o resultado, o total de possibilidades. Mas é uma soma relativamente grande, né? Eu vou somar em muitas parcelas. Fazer a soma parcela por parcela vai dar muito trabalho. A gente pode resolver esse total, essa igualdade, vou colocar aqui igual, usando uma propriedade básica aí das progressões, porque essas parcelas, 1, 3, 5, 7, que são os números ímpares, de 1 até 101, eles formam uma progressão aritmética. Então a gente pode usar recursos aí de uma PA. Mas não precisa ficar preocupado em decorar fórmula e tal. Aqui tem uma maneira fácil da gente ver essa soma. Observe que se eu pegar aqui 1, somar com o último valor lá, 101, eu vou ter 102. Se eu pegar a segunda parcela e somar com a penúltima, nós vamos ter 102, 99 mais 3. Se eu pegar a terceira com a antepenúltima, 5 mais 97, 92. Sempre vai dar, 92 vai dar 102. Sempre vai dar 102 quando eu arredar a parcela da direita com as parcelas finais quando eu estiver andando para a esquerda, sempre vai dar o mesmo 102, porque cada vez que eu avanço para a direita, 1, 3, 5, 7, eu estou aumentando 2 unidades. Cada vez que eu vou do final para frente, aqui para a esquerda, eu estou diminuindo 2 unidades. Então, se eu aumento 2 unidades e diminuo 2 unidades, a soma continua a mesma. Então, eu vou ter sempre 102, ou seja, vai ficar 102, mais 102, mais 102, e assim por diante, até a última. Aí vem uma outra questão agora. Quantas parcelas de 102 a gente tem nessa soma aqui?
A quantidade de parcelas vai ficar 102, e já que está somado com ele mesmo, vezes o número de parcelas. Mas quantas elas são? Observe que cada 102 representa dois valores dessa soma lá em cima, 1, 3, 5, 7, 9, até 101. Se nós olharmos na tabela, volta os olhos para a tabela. Quantas linhas tem essa tabela? A gente começa olhando para a nota de 20, tem uma linha, duas linhas, 3 linhas, 4 linhas, vai ser de 0 até 50. De 0 a 50, nós temos 51. Então eu vou colocar aqui vezes 51, só que dividido por 2. Porque eu tenho 51 parcelas aqui, mas eu estou somando 102 de duas em duas. E aí 102 vezes 51 dividido por 2, já fiz a conta aqui, vai dar 2.601 possibilidades diferentes de se obter os R$1.000 com notas de 5, 10 e R$20.